Bariátrica ou jejum intermitente? Sleeve, bypass ou dieta restritiva? Essas são algumas das dúvidas que muitas pessoas no Brasil e no mundo têm. E eu sou mais uma dessas pessoas, por isso gostaria de conversar um pouco com vocês sobre esses assuntos. Mas antes, se inscreva no canal aí, ativa o sininho, comenta, compartilha, me ajuda a divulgar esse conteúdo para que a gente possa gerar mais e mais conteúdos. Bem, por que eu estou falando sobre esse assunto? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, eu trabalho como padeiro offshore. Nos últimos embarques, eu senti muitas dores na coluna. E quem trabalha embarcado sabe que a gente evita o máximo possível de buscar o auxílio do enfermeiro para que não seja aberta uma ocorrência e possivelmente a gente tenha que desembarcar. Até porque o que valoriza o nosso trabalho são os adicionais de embarque. Uma vez que a gente não embarca ou desembarca, a gente perde adicionais de embarque. Então eu tive um pouco resistente em solicitar esse auxílio. Senti muita dor em um dos embarques, continuei trabalhando, desci. Quando eu retornei no outro embarque, no terceiro dia, eu senti muitas dores. E então foi necessário eu procurar um enfermeiro, foi feita uma consulta com o médico e eu tive que tomar 2 medicamentos, na verdade 3 medicamentos. Tive que tomar uma injeção de diprospan, uma injeção de diclofenaco e de 8 em 8 horas ficar tomando Torcilax. Quando eu desci, fui ao ortopedista, a empresa também solicitou que eu fosse ao ortopedista, eu fui ao ortopedista. Quando cheguei lá no ortopedista, aquela pergunta básica: o que traz você aqui? Por que você está aqui? E aí, desculpa, pequeno acidente. O que traz você aqui? O que você está sentindo? E aí, eu falei para ele: olha, eu sinto fortes dores na coluna, tanto na coluna lombar, como na torácica e também na cervical. E eu preciso trabalhar, porque eu trabalho embarcado, fico horas e horas em pé, manipulando muita massa, são cerca de 180 pessoas no navio, aproximadamente, só eu de padeiro. Então, eu preciso conter essa dor para continuar trabalhando. E aí ele olha para você, a primeira coisa que ele fala: você precisa emagrecer. Ok, a gente já sabe disso, né? Só que a gente explica: doutor, toda vez que eu tento fazer atividade física, a situação piora, porque os joelhos parecem inflamar, sinto dor na parte de baixo, no menisco, nos colaterais, sinto dor nos pés, fascite plantar. Então, devido a isso, eu não consigo, tem um alarme aqui despertando, devido a isso eu não consigo fazer atividade com intensidade, E já tentamos com medicamentos, fórmulas, e tem ficado bem difícil. Então, conversando, ele me orientou, eu falei da possibilidade, na verdade, da bariátrica, ele me orientou, me indicou uma pessoa e eu fui até esse cirurgião. Fui esse cirurgião ontem. Me atendeu muito bem, me mostrou as 2 metodologias mais utilizadas, que são a sleeve e o bypass. Me indicou o sleeve. O sleeve é tirado aproximadamente 80% do estômago da pessoa. E me encaminhou para fazer todo o pré-operatório. Eu saí de lá pensando no pré-operatório, em tudo que precisa ser feito, mas eu lembrei que há 20 anos atrás, aproximadamente, eu dirigia uma região lá em Campos dos Goytacazes. Sou pastor da Assembleia de Deus e eu dirigia essa região e eu fiz um propósito com Deus na época. Eu fiz um propósito de fazer um jejum de 40 dias, não 40 dias ininterruptos, mais 40 dias fazendo um de 24, outro de 48, outro de 3 dias, 72 horas, e o máximo que eu fiz foi 7 dias de jejum, claro, até o terceiro dia total. Após o terceiro dia, tomando água para hidratar, não ter nenhuma lesão nos rins ou em qualquer outro órgão interno. E nesse período eu emagreci mais de 20 quilos fazendo esse jejum. É bem verdade que já tem cerca de 10 anos atrás, e o metabolismo era bem diferente. Só que quando eu saí de lá, eu pensei nisso tudo e falei: poxa, eu vou ter que passar um período grande
né, de restrição de dieta alimentar pós-cirúrgico. Será que se eu me dedicar e focar no jejum intermitente agora, será que eu não consigo perder esse peso que eu preciso? Porque eu esqueci até de pegar a bioimpedância. Eu estou com 37,6 de IMC, com cerca de 40 quilos, 39,5 para ser exato, 39,5 acima do meu peso normal. Hoje estou com 119 quilos e eu preciso estar com 80,5. E aí eu comecei a pensar, será que eu não consigo? Então eu lancei esse desafio comigo mesmo. Quem sabe algumas pessoas que me ouvirem podem participar também. Eu comecei ontem mesmo, dia 2/4 de 2025, eu comecei um jejum, fiz um jejum de 20 horas. Após terminar o jejum, eu ingeri proteína, cozinhei 3 ovos apenas, cenoura, e foi isso que eu ingeri ontem à noite e dormi. Já emendei no jejum hoje de 24 horas, vou estar 24 horas jejuando, total. E após entregar, vou comer alguma proteína, ou um frango, ou uma carne vermelha, e vou emendar no jejum novamente. Então assim, eu sei que tem muitos filhos da luz, ou inimigos da luz, você não vai conseguir não. Te conheço. Primeiro churrasco você põe tudo a perder. Eu não estou dizendo que eu vou deixar de comer, mas eu vou fazer um jejum intermitente aplicado, severo, e eu não sei também quanto tempo ele vai surtir efeito. Se ele vai surtir efeito em 30 dias, em 60 dias. Eu sei que o meu foco, o mínimo, é perder 30 quilos. O ideal, que é solicitado pela bioimpedância, é 39,5. Mas eu vou focar pelo menos nisso, em perder 30. Se eu conseguir perder 39, melhor ainda. Então eu vou, no decorrer desses dias, fazendo alguns conteúdos para você acompanhar. Vê se me motiva aí, vê se me ajuda. Né? Tem gente que vai falar, você não vai conseguir, você vai logo ceder ao sorvete, ao churrasco, você não vai aguentar ficar tanto tempo em jejum. Mas já tô. Fiz ontem, comecei anteontem. Antes de ir ao médico, eu já estava num propósito espiritual, então eu já emendei e fui até de noite. E hoje eu estou novamente. Então me motiva aí, me ajuda, tá? Compartilha esse vídeo. Se quiser me motivar com mais intensidade, você que pode, fala, se você perder 20 quilos eu vou te dar 10 mil reais, melhor ainda. Se perder 30 eu te dou 100 mil reais. Se aparecer alguém, né, gente, seria muito legal. Mas eu vou estar focado nisso, peço a sua ajuda, peço a sua oração. Por quê? Porque a obesidade precisa ser tratada como uma doença. A gente tem dificuldade, resistência de entender isso. Uma doença que vai gerar uma série de outros problemas na sua saúde. A pessoa com obesidade, ela pode ter diabetes, ela pode ter problemas articulares, problemas de hipertensão, cardiovascular. Então a gente precisa tratar disso agora, enquanto ainda há tempo de você tratar. Tá? Então eu convido você a participar comigo. Não estou orientando ninguém a fazer o jejum que eu faço, por exemplo, iniciando com jejum de 20